Bom, então a ideia hoje é medir comprimentos, ângulos e áreas. Então, acho que eu vou ser um pouco autoritário assim, vou apresentar as coisas. Então, a primeira coisa é o produto escalar. Também chamado produto interno. Bom, o produto escalar de dois vetores, se você pegar o vetor U e o V, aí você tem um ângulo θ entre eles, é a norma de U, norma de V, cosseno θ. Esse é o produto escalar de U por V. Costumo notar assim, isso também pode ser notado com ponto. Outras notações. Eu gosto de pensar isso aqui assim, embora a definição, a origem do produto escalar, que eu conheço historicamente, assim, tem duas que não tem nada a ver com isso, assim. Um estava resolvendo um problema, o Fourier estava resolvendo um problema de propagação de calor e ele esbarrou no primeiro produto escalar, talvez, que é num espaço de dimensão infinita. Claro, isso nem tinha esse nome, nem ele deu esse nome. E o Hamilton tentando generalizar os números complexos para 4 dimensões. Então, mas acabou ficando isso aqui, que é a interpretação. Eu gosto de pensar assim, ó, que você faz essa projeção aqui, né? Então a gente pode pegar esse número assim, norma de V cosseno θ, é a projeção de V sobre U. E então o produto escalar de U por V é igual a norma de U vezes a projeção de V sobre U. E é claro que isso também, né? Se você fizer U cosseno θ, essa é a projeção de U sobre V. Então isso aqui também seria norma de V, a projeção de U sobre V. Imagino que eu estou dizendo é meio óbvio, não sei se... Mas, quem não achar, faça um favor aos colegas perguntando. Eu gosto de pensar assim por uma razão simples, né? É que a projeção tem uma linearidade muito evidente. Ó. E se você botar aqui bota essa reta assim, bota aqui o vetor U, bota aqui o vetor V. Bom, a gente tem esse ângulo θ aqui. Primeira coisa que é clara, né, que se você multiplicar esse V, fizer aqui um TV, né, a projeção de V cai aqui, a projeção de TV cai aqui. E a projeção sobre U de TV é igual a T vezes a projeção sobre U de V. Porque esse ângulo θ é o mesmo, o tamanho só multiplicado por T. Mesmo quando T é negativo, olha só, se você pegar aqui um T negativo, se você olhar para essa projeção aqui agora, ó, isso aqui vai ser, né, esse tamanho daqui vai ser módulo de T, tamanho de V, vezes o cosseno de θ. Porque esse θ aqui é o mesmo desse aqui. Só que se você olhar o ângulo de U com V agora, né, o ângulo de U com TV, o ângulo de U com TV é esse aqui. E o cosseno dele é menos o cosseno de θ.
Então você tem um menos que você colocaria aqui e tem o menos do T aqui. Então fica tudo certinho. Quer dizer, isso aqui, na verdade, isso daqui, vamos chamar esse aqui de θ1 e esse aqui de θ2. Então aqui a gente bota θ1 e isso aqui é igual a T, norma de V, cosseno θ2. Tá? De maneira que a gente pode garantir isso, que a projeção sobre U de TV é igual a projeção sobre U de V multiplicada por T. E, bom, quando você multiplica por um T positivo, está na cara, né? Certinho. Quando você multiplica por um T negativo, esse T aqui ficou negativo. Mas, em compensação, o cosseno, o ângulo deixou de ser esse, passou a ser esse. Né? E esse cosseno também é negativo. Então, você vai ter T, norma de V, cosseno θ, onde o θ agora é esse daqui. Na verdade, vamos dizer, para ser mais claro, né? A maneira como eu escrevi está meio capciosa, deixa eu escrever direito. Nesse caso aqui, ó, seria norma de TV, porque o vetor aqui é o TV, vezes o cosseno do θ2, que é o ângulo aqui. E essa projeção seria um número negativo. Tá? Quer dizer, aqui a gente vai dar, essa projeção vai ter um valor positivo quando ela for para cá e negativo quando for para cá. Tudo bem, mas isso daqui, né, isso aqui é menos T, que esse T é negativo, norma de V, e esse cosseno θ2 é menos o cosseno θ1. Então, isso daqui é igual a T vezes norma de V cosseno θ1, que é igual a T vezes a projeção de U sobre V, original. Então, é só para garantir que isso aqui vale. A outra... Posso apagar? Não. Acho que eu escrevi um livro que tem isso. E acho que tem até um vídeo que está na página que também tem isso. Mesmo que essa aula, vamos dizer, que eu perca a gravação de hoje. A aula não é para copiar, a aula é para você vir, ficar olhando para me pegar na mentira. A maneira certa de assistir a aula é assistir a aula pensando que o professor está te enganando. Se você confiar em mim, você não vai aprender nada, né? Porque você vai fechar os olhos e ficar lá dormindo. Né? Senta no banco do carona, eu dirijo, você vai lá dormindo. Você tem que achar que eu estou mentindo e ficar lá querendo me pegar na mentira. Porque geralmente isso está bem escrito nos livros. Né? Bom, outra coisa é a seguinte, você tem aqui, de novo, o U. Aí, ó, quando você tem V1 e V2, ó, a projeção de V1 está aqui, a projeção de V2 está aqui, e a projeção de V1 mais V2 é a soma das duas. Mesmo em situações assim, ó, essa é negativa, essa é positiva, e essa daqui é exatamente, ó, essa daqui mais essa daqui negativa. Quer dizer, aqui, ó, V1, V2, V1 mais V2. Estou dizendo que a projeção sobre U de V1 mais V2
é igual a projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Porque, repara, essa projeção, né, no caso do V1, ela é negativa. U é esse preto aqui. Tá? Então, a do V1 é negativa, a do V2 é positiva. Quando eu somo as duas, ó, a do V1 está aqui, aliás, a do V2 está aqui, a do V1 está aqui, o que sobra é exatamente V1 mais V2. Esse caso aqui é mais trivial. Então, é verdade, né, que... Hã? Ó, essa é a definição. Então, ela pode ser negativa. Quando o ângulo passar de 90 graus, é negativo. Então, a projeção do V1 é negativa. A projeção do V2 é positiva, mas ó, ela é tudo isso. A do V1 ó, vem até aqui. A do V2 começa aqui e termina aqui. Então, você vem até aqui e depois vai até aqui, que é o mesmo que fazer essa daqui, que é o V1 mais V2. Tá? Então, a projeção sobre U de V1 mais V2 é igual a projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Tá? Então, eu estou começando com uma definição de produto escalar, que é essa aqui. Norma de U, norma de V, cosseno θ. É claro que eu não quero. Imaginem, vocês vão passar eventualmente por essa situação, eu ia dizer ridícula, mas não. É necessário às vezes. Né? Você vai lá frente ao bloco D, um lugar com os instrumentos, agora são mais eletrônicos e tal, ficar lá medindo aquelas coisas e tudo e tal. Agora, imagina a gente aqui medindo o ângulo entre vetores. No plano ainda dá. Agora, imagina no espaço, né? Você bota lá, bota o vetor, bota a origem ali no canto da sala, aí eu chamo dois voluntários, a gente marca as coordenadas do vetor, aí espeta um barbante lá na origem, fica um segurando aqui, aí o outro segurando aqui, aí a gente vem com um transferidor, sei lá o quê, que não dá direito lá e mede o ângulo. Não pode ser assim. Né? Então, eu também não vou calcular o produto escalar medindo o ângulo θ entre os dois vetores no plano e depois olhando lá, clicando para ver qual é o cosseno. Então, essas duas propriedades vão nos permitir fazer uma coisa muito mais prática, né? Porque daqui a gente vai deduzir as seguintes propriedades. O produto escalar. Bom, primeiro, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. Está claro na definição, né? Essa aqui é perfeitamente permutável. A segunda, então, é que o produto escalar de U por TV é igual a T vezes o produto de U por V. Todos T, U e V. E também, claro, né, TU vezes V é igual a T vezes o V. Terceira é que o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual a U com V1 mais U com V2. E também, né, o 1 mais o 2 com V é igual a U1 com V mais o 2 com V. Tá? São consequências disso que eu acabei de ver aqui. Tá legal? E tem uma, vamos dizer, uma quarta propriedade, que é o seguinte, bom, os vetores da base canônica, E1 e E2, são unitários e fazem 90 graus. Então, o produto de E1 com E1 é igual a 1 e também o produto de E2 com E2. E o produto de E1 com E2 é igual a 0, que, claro, também é igual ao de E2 com E1. Tá legal? Então, eu estou tirando consequências algébricas da minha definição geométrica. Tá. Então, agora eu apago isso aqui. Esqueço e digo o seguinte, supondo que isso tudo aqui é verdade,
só tem uma fórmula, que é, digamos que o vetor U é igual a, vou fazer assim, x1, x2, e que V é igual a y1, y2. Então, eu vou calcular o produto escalar de U por V. O que eu vou fazer? Vou escrever U é igual a x1 é 1, mais x2 é 2. E V é y1 é 1, mais y2 é 2. Vou fazer só nesse aqui que tem espaço, né? Esse aqui é y1 vezes 1, 0, mais y2 vezes 0, 1. Esse aqui é o E1, esse aqui é o E2. Mesma coisa para o x1, x2. Claro? Agora é só olhar para lá e fazer a conta. Ó, usando essas propriedades aqui, usando a propriedade 3, eu separo isso aqui em 4 produtos. Eu posso fazer x1 é 1, com y1 é 1, mais y2 é 2, mais x2 é 2, com y1 é 1, mais y2 é 2. Claro, usei essa propriedade aqui. Tá tranquilo? Bom, agora eu posso usar essa mesma propriedade, só que aqui assim. Então, eu separo aqui agora, x1 é 1, y1 é 1, mais x1 é 1, y2 é 2, depois aqui mais x2 é 2, y1 é 1, mais x2 é 2, y2 é 2. Agora usa a propriedade 2. 2 vezes em cada um desses. Então, isso aqui vai me dar, sai o x1, sai o y1. x1, y1, é 1. Aqui também, ó, x1, y2 é 1, é 2. Mais x2, y1 é 2, é 1. Mais x2, y2 é 2, é 2. Eu não acredito que vocês consigam entender e copiar ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Você está abdicando de entender para copiar, não vai depois estudar essa merda que você copiou mesmo, né? Podia ter entendido aqui, de uma vez por todas, e não precisava depois ficar abrindo a porcaria do caderno. Porque você não vai entender aqui, não vai entender mais nada depois na aula. Né? Pior ainda. Então, gasta seu tempo vendo se eu não estou roubando aqui, cara, porque eu roubo. Eu asseguro para vocês que eu roubo. De vez em quando eu vou mentir para vocês. Hein? Então, ó, aliás, o meu ídolo é um colega, já se aposentou há muitos anos, foi meu professor. Ele uma vez estava dando um curso e disse que ia dar 50 problemas e que da prova ia ter 5 problemas e 3 iam sair dessa lista. E aí o pessoal só ia para a aula para pedir para ele resolver os problemas da lista e copiar. E um dia pediram lá um problema e ele resolveu errado, contradizendo frontalmente uma coisa que ele tinha acabado de ensinar. Todo mundo copiou, então ele botou na prova, todo mundo fez igualzinho a ele deu errado, foi um problema. Mas eu achei que foi correto da parte dele. Então, não confie em mim, posso fazer isso também. Então, o que eu fiz? Eu parti da geometria eu tirei essas propriedades, a definição geométrica. Agora, eu tenho essas propriedades, eu pego os números, uso as propriedades e chego nisso aqui. Agora, isso aqui, está lá escrito, é 1. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então, isso aqui é x1, y1, mais x2, y2. O que é uma coisa absolutamente maravilhosa, porque imagina você ter que ficar marcando um vetor, marcando outro vetor,
aí medindo o ângulo entre eles. Em vez disso, você pode simplesmente fazer essa conta aqui, sem marcar vetor nenhum, e aí divide pela norma de um, norma do outro, você tem o cosseno do ângulo. Então, simplesmente, a gente pode esquecer aquela definição e usar isso aqui. Tá legal? Então, eu estou fazendo... Isso aqui é uma coisa mais de matemático, tal, chegar nisso, mas eu acho importante porque eu poderia fazer, como eu vi, eu vi em colégio, o professor vai lá e diz, produto escalar é isso aqui e, ao mesmo tempo, é isso aqui. Quer dizer, na verdade, aqui, norma de U, norma de V, cosseno θ. E não dá nenhuma explicação de por que um é igual ao outro. Se o professor de matemática, que podia explicar, não explica, imagina o de história. Então, acho que pelo menos o de matemática tem que fazer essa coisa democrática, dizendo as coisas podem ser explicadas. Bom, então, isso nos permite simplesmente passar para contas com coordenadas a questão de calcular distâncias e ângulos. Distância já estava na cara, né? Raiz quadrada e tal. Tinha o teorema de Pitágoras, estava mais ou menos no papo, mas agora os ângulos também. Principalmente a gente dizer quando dois vetores são ortogonais, simplesmente vendo que o produto escalar é zero. Bom. Tá legal? Posso apagar esse negócio todo? Então, foi um gasto de tempo enorme, simplesmente na definição. A gente, até agora, a gente exercitou um pouco a coisa da base, né, de mudar de base e tal, escrever um vetor como combinação linear de outros dois. Tipicamente, quando você tem, digamos que você tem aqui um sistema de coordenadas padrão, aí você tem aqui o vetor ε1, aqui tem o vetor ε2, e aí é dado um certo vetor v, e todo mundo dado em coordenadas. Então, v tem coordenadas x1, x2, conhecidas. O ε1 tem coordenadas a11, a21. E o ε2 tem coordenadas a12, a22. Aí, se você quiser escrever esse cara como combinação linear desses dois, você vai ter que resolver um sistema linear. Uma certa conta para fazer. Agora, imagina que, em vez de ser assim, esses dois caras são assim. Aqui tem o ε1 e aqui tem o ε2. E eu sei que ε1, ε2 é igual a zero, quer dizer, esse ângulo aqui é reto. E, além disso, que ε1, ε1 é igual a ε2, ε2, que é igual a 1. Quer dizer, isso aqui, a norma desse ao quadrado é igual a norma desse ao quadrado, que é 1. Então, eles são unitários e ortogonais. Aí eu pego aqui o meu vetor v. Bom, o v, ele é isso daqui, assim, né? Então, ele é aqui, ó, um certo x1, ε1, mais x2, ε2. Quer dizer, v é igual a x1, ε1, mais x2, ε2. Geometricamente, eu olho para cá e digo, mas o x1 é a projeção do v aqui, né? Está na cara aqui, né, que x1 é igual a v ε1.
né? Porque ele é o tamanho desse, o tamanho de epsilon 1 é 1, vezes o cosseno desse ângulo. Exatamente a projeção, esse ângulo aqui é reto. E aqui mesma coisa, ó. Vai ser o tamanho do V vezes o cosseno desse ângulo. Então, o x2 vai ser igual a V epsilon 2. Geometricamente eu posso dizer isso. Mas eu não preciso de nenhuma geometria para dizer isso. Ó. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, faço o produto escalar de V por epsilon 1. Se V é isso daqui, isso é x1 epsilon 1 mais x2 epsilon 2 vezes epsilon 1. Tá? V, V. Epsilon 1, epsilon 1. Agora eu uso minhas propriedades. Ó. Isso aqui vai dar x1 epsilon 1 epsilon 1 mais x2 epsilon 2 epsilon 2, economizando um pouco nas passagens. Tá? Eu abri em duas, depois... Agora isso aqui é 1, aliás, epsilon 2 epsilon 1 aqui, né? Isso aqui é 0. Então isso aqui é x1. Tá? Cheguei à mesma conclusão de maneira puramente algébrica. Da mesma forma, né, eu posso fazer V escalar epsilon 2 vai ser x1 epsilon 1 mais x2 epsilon 2, que vai ser x1 epsilon 1 epsilon 2 mais x2 epsilon 2 epsilon 2. Esse daqui é 0, esse aqui é 1, então isso vai ser x2. Tá legal? Então é muito melhor você ter uma base ortonormal. A gente chama de ortonormal quando os dois vetores são unitários e ortogonais. É 1 que não é 0? Epsilon 1 é epsilon 1 que é 0? Porque aqui na segunda linha você colocou x1 é 1 é 2. Epsilon 1 é epsilon 2. Aqui? Não, embaixo. Aqui? É. Ó, tá. Então, esse aqui é 0. Ah, eu escrevi... Não, mas está certo. É x1 epsilon 1 com epsilon 2. Mais x2 epsilon 2 com epsilon 2. Aí sai o x1, fica epsilon 1 com epsilon 2 aqui. E aqui sai o x2, que é epsilon 2 com epsilon 2. Tá? Não, agora eu incorporei as propriedades. Então, ter uma base ortonormal é muito melhor. Você não precisa ficar resolvendo sistema linear, você vai direto no produto escalar. Entender isso é crucial, porque isso aqui, em R2, calcular um produto escalar, resolver um sistema linear, o custo diferença de custo é nenhuma. Mas, em Rn, você vai ter coisas parecidas com isso. Bom, Você vai pegar o primeiro, depois pegar o segundo, né? X1 com epsilon 1, depois x1 com epsilon 2, depois da vírgula. isso aqui foi o seguinte, eu usei as propriedades. Ó, isso aqui, pela propriedade que... Isso aqui é um produto, né? Distribui. Então, isso aqui é x1 epsilon 1 com epsilon 2 mais x2 epsilon 2 com epsilon 2. Agora, eu posso tirar o x1 aqui e posso tirar o x2 aqui. Tá? Aí isso vai dar isso aqui. E esse daqui zera, e esse daqui é 1. Então, esse é x2. Ok? Crucial isso. Eventualmente, a gente pode querer projetar um vetor em cima de outro também. Né? Posso pagar isso aqui?
Cara, você tá errado, porque olha só, você não prestou atenção no que eu estava falando, que estava copiando, aí veio me perguntar porque você não tinha entendido. Você não prestou atenção, não aprendeu. Seguinte, outra questão assim, ó, você tem essa reta aqui, tem esse vetor aqui, U. Agora você tem aqui o vetor V. Você quer essa componente aqui, ó. Esse cara daqui, vamos chamar esse cara aqui de V1. Quem é esse V1? Repara, se a norma de U for igual a 1, o V1 é só o quê? Eu faço essa projeção e multiplico por U. Tá legal? Se essa norma de U for igual a 1, nessas circunstâncias, né, tá aqui o ângulo θ, então V1 é igual a norma de V cosseno θ vezes U. Norma de V cosseno θ é isso aqui, vezes U dá esse vetor. Só que como a norma de U é 1, isso daqui vai dar o produto escalar de V por U vezes U. Porque isso aqui é como se eu não tivesse posto a norma de U, que é 1. Ainda não focado. Quando você vai projetar esse cara aqui, você tem que fazer. Se esse cara daqui é unitário, você pega esse número, que pode até ser negativo, se o V estiver para cá, e multiplica por esse vetor. Isso é a norma de V cosseno θ. Como U é unitário, norma de V cosseno θ é o produto escalar de V por U. Porque o produto escalar de V por U é norma de V cosseno θ vezes norma de U. Mas norma de U é 1, então é norma de V cosseno θ. Agora, se U não for unitário, ó, digamos que esse U não seja unitário. Então a gente pega aqui e fabrica esse cara aqui, vamos chamar de N, de normalizado. Tá? N é igual a 1 sobre norma de U vezes U. Agora esse cara tem norma 1. Tá? E tem norma 1, geometricamente, tem norma 1 também pelo seguinte, se você fizer 1 sobre norma de U vezes U, 1 sobre norma de U vezes U, isso daqui vai dar 1 sobre norma de U ao quadrado no denominador e U escalar U, que é a norma de U ao quadrado. Então isso aqui é 1. Bom, esse cara aqui é unitário. Então, eu posso fazer que V1 é igual a V escalar N vezes N, que é igual a V escalar 1 sobre norma de U vezes U, 1 sobre norma de U vezes U. Então, isso aqui é igual a 1 sobre norma de U ao quadrado, V escalar U, U. Que também pode ser escrito assim, né? V escalar U escalar U, U. Então, sempre posso projetar assim. Então, a gente sempre consegue projetar um vetor em cima do outro. Eu estou falando porque é uma coisa que a gente usa muito, mas não é uma coisa que você decore, é só você entender como faz, você faz. Agora a gente pode falar também em equação de reta, né? Equação da reta. Eu vejo duas maneiras de pensar a equação da reta. Imagina que a reta passa aqui, está aqui a origem, tem aqui um vetor AB, e aí a gente quer uma reta R
que é perpendicular aqui, que passa pelo ponto x0, y0. Tá? Essa é a reta R. Então, uma maneira simples de pensar é a seguinte, né? Se você pegar aqui um ponto xy da reta, esse vetor aqui é perpendicular a esse. Então, o produto escalar é zero. Né? Então, o produto escalar do vetor x menos x0, y menos y0, pelo vetor AB é igual a zero. Isso vai dar... Entenderam aqui? Quer dizer, esse vetor aqui, as coordenadas dele são x menos x0 e y menos y0. Esse vetor aqui assim, esse vermelho aqui, ó. X menos x0. Ele é perpendicular ao AB, então o produto escalar é zero. Se o produto escalar é zero, isso daqui dá A vezes x menos x0 mais b y menos y0 igual a zero. Que é o célebre ax mais by mais c igual a zero. Se for no espaço, isso vai ser um plano, né? Quando você pegar um vetor, todo mundo que você liga aqui é perpendicular a esse, vai dar um plano em vez de equação de reta. Tá legal? Outra maneira de pensar também muito importante é a seguinte. Você pode pensar da seguinte maneira. Está aqui o vetor AB e está aqui a reta R. Aí está aqui o vetor x0, y0. Pensa ele assim como um vetor agora. Então, se você tem o AB e tem o x0, y0, você sabe que você tem o produto escalar AB por x0, y0, que é igual a ax0 mais b, y0. Vamos chamar isso aqui de C, um certo número C. Tá? C, então C conhecido. Agora, os outros pontos dessa reta são os xy, que dão vetores assim. Ó. Observa que todos têm a mesma projeção na direção perpendicular. Se eu projetar qualquer vetor azul aqui, nessa reta dada pelo vetor preto, a projeção é sempre a mesma. Então, o produto escalar de qualquer um deles pelo AB é sempre a mesma. Então, com certeza, os pontos dessa reta satisfazem AB escalar XY é sempre a mesma coisa, que é o C, que é esse cara daqui. Então, isso aqui dá AX mais BY igual a C, que é mais bonito que o AX mais BY mais C igual a zero, até porque o C aqui fica negativo, quer dizer, fica com um sinal menos. Né? Oi? Onde você colocou a origem? A origem está aqui no... Está todo mundo com pé aqui na origem. Tá? Beleza? Oi? Eu não entendi essa última parte que você falou, você puxou essa origem. Eu tenho o seguinte, eu tenho o vetor AB e tenho o ponto x0, y0, que eu penso como um vetor. Então, a informação relevante para mim é que qualquer vetor que eu ponha com a cabeça aqui na reta, a projeção sobre o AB vai ser sempre a mesma. Então, o produto escalar com o AB vai ser sempre o mesmo. Se eu sei o do x0, y0, eu sei todos. Então, as retas perpendiculares a AB, elas vão variando o C. Você tem as de cá que tem C negativo, a daqui que tem o C igual a zero, as que tem C positivo. Isso tem lá o seu interesse. Tem uma é quase uma área na matemática, bom, pode ser uma área
também muito importante em engenharia, pesquisa operacional, em que você procura... são problemas de máximos e mínimos que você... que os máximos e mínimos estão na fronteira e não adianta derivar igual a zero. Tá? São problemas típicos assim, em que você tem desigualdades que caracterizam a sua região. Eu costumo às vezes dizer o problema do amendoim torradinho. Vou exemplificar ele para vocês. Assim. Só para ter uma ideia. Assim, imagina que dois de nós temos uma sociedade e vendemos amendoim, sabe aqueles conezinhos de amendoim? Né? E aí nós vamos planejar o dia seguinte, um vai vender amendoim, vamos dizer, ali no viaduto da Leopoldina e o outro vai vender no Baixo Gávea. Isso me inspirou, porque uma vez eu saí do Fundão de carro, parei ali no viaduto na Leopoldina e o cara estava vendendo amendoim, acho que era 50 centavos. E de noite, não sei o que eu fui fazer no Baixo Gávea, não frequento, fui lá e o amendoim estava sendo vendido, não me lembro se era R$1 ou R$2. Aí eu pensei, pô, dá para ganhar vida comprando amendoim no viaduto da Leopoldina e revendendo lá no Baixo Gávea. Mas, então, vamos dizer, imagina que a gente tem... Tá, amendoim, então nós vamos sair no dia seguinte para vender amendoim. Então nós temos quantidades de amendoim, vamos dizer, um de nós é o A e o outro é o B. Né? E vamos dizer, um vai levar X e o outro vai levar Y de amendoim. Então, com certeza, X e Y são números positivos, vão estar do lado de cá, sim. Bom, a gente tem uma quantidade, um estoque de amendoim, de tal maneira que você pode dizer, bom, primeiro você pode dizer que X é maior que zero, é maior ou igual a zero, Y é maior ou igual a zero, X mais Y é menor ou igual que um certo tanto, uma certa quantidade que x mais y igual a zero, x mais y igual a quê? Corresponde à reta perpendicular a 1, 1. Né? Se você fizer x mais y, isso aqui é xy, escalar 1, 1, isso é menor ou igual a quê? Então, o 1 está aqui assim, né? Esse aqui é o 1. Então, x mais y igual a q corresponde a esse produto escalar igual a um certo tanto, que corresponde a uma certa reta aqui. Então, você tem aqui uma reta perpendicular aqui, que é a reta x mais y igual a q. Para cá é menor, para lá é maior. Então, a gente vai estar já nesse triângulo aqui. Bom, aí, olhando assim, depende se o meu parceiro for homem ou mulher, mas, digamos, se for homem, embora eu ostente com muito orgulho o título de campeão brasileiro aberto de supino, às vezes eu ganhei, é verdade, ganhei esse título. Na verdade que não tinha nenhum competidor comigo, mas isso é um detalhe. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, o X tem que ser menor ou igual que um certo tanto, né? Um certo P1, que é o máximo que eu consigo carregar, e o Y tem que ser menor ou igual que um certo P2, que é o máximo que o outro consegue carregar. Então, de repente, na verdade não é X, né? Mas vamos dizer, cada pacote de amendoim tem uma certa quantidade, né? Que eu vou chamar de QA, essa daqui, e QB. Né? Pode ser que as quantidades que eu vá levar, quer dizer, cada pacote de amendoim no Baixo Gávea tem uma certa quantidade de amendoim, e em outro lugar, na Leopoldina, tem a outra. Então, você vai ter, assim, ó, né? Isso daqui é a mesma coisa que x menor ou igual que P1
sobre QA e y menor ou igual que P2 sobre QB. Então, P1 sobre QA está aqui, e eu vou estar daqui para cá. E P2 sobre QB está aqui, e eu estou para cá. Tá? Depois pode ter outras variáveis, por exemplo, agora tem o preço do amendoim. O preço do amendoim no Baixo Gávea, o preço do amendoim na Leopoldina, que podem ser diferentes. Então tem aqui um certo valor, sei lá, alfa, o preço, tá? Beta, preço B. Bom, quanto é que a gente vai vender aqui, né? A gente pode até já fazer assim, em vez de preço, né, a gente pode botar aqui já o lucro, já descontando, tá? Porque o meu pacote de amendoim tem a quantidade QA, o outro pacote de amendoim tem a quantidade QB, e aí, claro, cada pacote de amendoim, então, tem o tanto que vai custar, mas tem que descontar o tanto que pagou, a gente já pode incluir isso aqui, tá? Trocar o lucro por pacote em cada um. E os preços têm a ver com condições de mercado, no Rio de Janeiro, pelo menos, tem a ver com quanto você vai pagar para a polícia, para a máfia local e tal, para você vender, tem todas essas variáveis, e você vai ter, então, um certo lucro, que é QA vezes alfa mais QB, aliás, QA não, né? É x vezes alfa, vou botar assim, alfa x mais beta y, tá? Isso aqui era a quantidade que ia vender. Então, isso aqui é o seu lucro. Se vender x com o lucro alfa por unidade, y com o lucro beta, é isso aqui. Isso é uma reta. Então, nessa circunstância aqui simplesinha, claro que a gente pode ter outras limitações que vão dar outras retas aqui, que vão transformar isso aqui num polígono mais complexo. Mas, essencialmente, ó, a gente tem um polígono que é isso assim, né? Isso aqui, ó, só usando equações de reta, isso aqui é onde podem estar os x, y possíveis. A gente pode escolher qualquer x, y aqui e dizer, ó, esse x eu levo, esse y você leva, ou esse x eu levo, esse y. E agora você tem isso daqui. Isso daqui é o produto escalar de alfa, beta por xy. Então, você pega o alfa, beta, digamos que o alfa, beta seja uma coisa assim. Agora, qualquer reta que você pegue aqui, o produto escalar por alfa, beta é o mesmo. Então, né, se eu levar esse x e você esse y, eu esse x e você esse y, a gente vai ganhar a mesma coisa de lucro. Bom, a gente vai procurar o maior lucro. Então, o maior lucro é ir aumentando esse produto escalar até achar esse ponto aqui. Está claro? Quer dizer, você vai andando com retas paralelas aqui, vai aumentando o lucro até o último ponto possível. Então, esse é o valor ótimo. Se eu levar esse x e você esse y, a gente vai lucrar o máximo. De maneira geral, esse é só um modelo de brincadeira, mas de maneira geral, você pode ter situações realmente sérias em que você tem uma série de limitações que são dadas por equações de retas, assim, desigualdades, que vão delimitar um certo polígono. E a função que você quer maximizar é alguma coisa desse tipo, que, vamos dizer, tem o mesmo valor em retas paralelas. E aí você procura a reta de maior valor que ainda toca o seu polígono. E vai sempre achar um vértice. Não é nada.
pior das hipóteses, vai achar uma aresta, mas tem 2 vértices nessa aresta. Então, nesse caso, a solução vai estar num vértice. Os problemas de verdade disso, o número de variáveis é maior, você está em Rn, se você está em R3, troca o polígono por um poliedro, se estiver em Rn, você imagina uma versão n-dimensional de poliedro, mas a ideia é sempre essa aqui. O problema é que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, é fácil, bom, esse aqui nem conta, né? É fácil olhar, testar e pronto. Quando você tem um número de vértices que começa a ficar incalculável, aí não dá para você testar 1 a 1 e você tem que ter alguma estratégia para percorrer esses vértices até achar o melhor. Tá? Então, isso aqui é um exemplo assim de como uma brincadeira dessa aqui pode levar em algo sério. Bom, acho que no momento eu vou parar um instante de produto escalar. Que horas são? 4h10. Então, já é hora, a gente volta oportunamente, pelo menos no teste do produto escalar. E deixa eu falar de determinante. Tá? Determinante vejam os vídeos, tem uns tantos vídeos dessa semana que já estão na página, tem algumas coisas eventualmente, façam os exercícios. Determinante é o seguinte, a origem do determinante é sistemas lineares. Imagina que você vai resolver um sistema linear, assim, A11, x1 mais A12, x2 igual a y1, A21, x1 mais A22, x2 igual a y2. Se você tiver números aqui, você vai resolver e não vai inventar o determinante. Mas se você quiser uma fórmula geral aqui, você vai ter que fazer as contas com as letrinhas e você vai inventar o determinante. Bom, uma maneira de fazer isso é, por exemplo, eliminar o x1, somando aqui, você faz A21 vezes essa daqui, e menos A11 vezes essa daqui. Aliás, vamos fazer A11 essa daqui, menos A21 vezes essa daqui, tá? Então aqui a gente vai ter menos A21, A11 x1 mais A12 x2 igual a y1, e aqui mais A11 A21 x1 mais A22 x2 igual a y2. E aí a gente multiplica e soma. Quando somar vai desaparecer isso aqui, né? Porque a gente vai ficar com menos A21 x1, menos A21 A11 x1, mais A11 A21 x1, cancela. Então, isso aqui vai ficar menos A21 A12 x2, mais A11 A22 x2, igual a A11 y2 menos A21 y1. Então, isso aqui vai dar x2, que multiplica A11 A22 menos A21 A12 igual a A11 y2 menos A21 y1. E, portanto, se isso aqui for não nulo, a gente achou o x2. Quer dizer, a gente vai achar x2 igual a A1 y2 menos A21 y1 sobre A1 A22 menos A21 A12. Para quem já foi torturado com determinante no ensino médio, pode observar que isso daqui é o determinante A11 A21 y1 y2 dividido pelo determinante
A1, A2, 1, A1, 2, A2, 2. Esse cara daqui vai aparecer sempre no denominador. Se você for resolver o sistema, vai aparecer. E como ele tem uma certa simetria, se em vez de fazer isso para eliminar o x1, fizesse para eliminar o x2, ele também apareceria aqui no denominador. Tá? Então, ninguém começou a fazer essas contas assim e tal, e disse, pô, esse cara daqui é o determinante. Se ele for diferente de zero, o sistema tem solução única. Se ele for zero, fudeu, não tem solução única. Tá? Então, a origem dele é essa assim. Mas eu quero dar a ele uma origem mais, uma versão mais poética, mais geométrica. Assim, então eu vou começar de novo e vou reinventar ele. Tá? Entenderam assim a ideia algébrica? Um mistério, qualquer um de nós poderia fazer isso. Isso também é uma coisa que se generaliza para sistemas N por N. Mas em vez de fazer isso, eu vou pensar o seguinte, eu vou tentar definir, associar a cada par de vetores uma área. Quer dizer, eu vou pensar o seguinte, eu tenho aqui o vetor U, o vetor V, aí eu faço o paralelogramo e digo que o determinante de U com V é igual à área do paralelogramo. A área desse paralelogramo aqui. Mas não vai ser tão simples assim. Eu vou fazer um detalhe meio esquisito, que é o seguinte. Isso aqui vai ter uma certa ordem. Tá? O U é o primeiro, o V é o segundo. Então, quando girando do U para o V, pelo menor ângulo, eu andar no sentido trigonométrico, eu vou dizer que essa área é positiva. Quando para girar de U para V, se o U tivesse aqui e o V aqui, eu girasse no sentido horário, eu vou dizer que a área é negativa. Então, isso aqui vai ser, na verdade, uma área com sinal do paralelogramo. Essa área aqui vai ser positiva e essa daqui, se não tiver assim, vou fazer diferente aqui. Digamos que o U está aqui e o V está aqui. Então aqui, ó, você gira assim, aqui você gira assim. E aí essa área aqui é negativa. Tá legal? A razão para introduzir isso é o seguinte, é porque a álgebra vai ficar boa. Se eu não botasse o sinal, a álgebra ia ser ruim. Vamos observar duas coisas. Ó. A primeira é a seguinte, pega o U aqui e o V aqui. Oi. É certo, falar o conceito de área negativa? É certo porque em matemática você define antes. Então, o determinante não é a área. A área é a área. Você pode dizer, área positiva. O determinante é que vai ser uma área com sinal. Tá? Mas é importante, sim. Inclusive, volume. Você dá um sinal volume, é uma coisa importante pelo seguinte, imagina que você está trabalhando com fluxo de algum fluido, água, óleo, vento, sei lá, através de uma superfície. Então, você bota a sua superfície e diz, bom, a superfície, o lado positivo é para cá, o lado negativo é para cá. Então, quando o negócio passar daqui para cá, é positivo. Quando passar daqui para cá, é negativo. Por exemplo, podia ser uma superfície fechada, e aí o vetor normal apontando para fora seria o lado positivo. Então, quando estiver saindo é positivo, quando estiver entrando é negativo, ou o contrário. Então, isso tem uma importância física em muitas situações. Tá? Fluxo elétrico também se calcula. Mas aqui, do ponto de vista puramente matemático, isso vai simplificar a nossa álgebra. Porque, olha só, aqui ó, você tem U para V, é assim, né? Então, aqui, o determinante de U para V
nesse caso, de UV é positivo. Está aqui, né? É essa área daqui. Quando você multiplica o V por um T positivo, ó, TV, você obtém isso aqui. E você obtém o quê? Que o determinante de U com TV é igual a T vezes o determinante de U com V. Claro? Agora, olha que legal. Se você multiplicar por um T negativo, vai ser isso aqui, né? Só que agora, ó, está girando no sentido horário. Então a área ficou negativa. E aí também vale isso, porque o T é negativo. Entendeu? Quando você multiplica por um T negativo, muda a orientação e mantém essa igualdade algébrica. Que se eu fizesse a área sempre positiva, eu ia ser obrigado a botar um módulo aqui. Porque o T negativo, se isso fosse área, isso aqui tinha que ser positivo, então o T tinha que pôr um módulo, ia ser desagradável. Né? Agora, mais desagradável ainda seria o seguinte, ó. Atenção, a figura que eu vou fazer é estritamente bidimensional, não vejam perspectivas e coisas que não tem aqui. Está aqui o meu U. Aí está aqui um V1. Bom, antes de mais nada, né? Fazer só uma observação. Bota o U aqui. Bota essa reta aqui. Essas retas paralelas. Está claro o seguinte, ó. Se eu pegar qualquer V aqui, aqui é o U de novo, né? Pegar qualquer V aqui, essa área é sempre a mesma, né? Quer dizer, essa área aqui é igual a essa aqui. Tá legal? Bom, aqui então vamos colocar o nosso V. Assim, bota aqui um V1, bota aqui um V2. Aí você tem ó, U com V1, né? Aqui repete o U, aqui repete o U, aqui é o V2, aqui é o V1. Então, U com V1 é isso, U com V2 é isso. Se eu deslocar isso aqui assim, ó, eu posso obter isso, que deixa eu botar aqui o V1 mais V2, V1 mais V2. É como se esse paralelogramo se deslocou até aqui, esse pedaço aqui tem a mesma área que esse daqui se deslocou até aqui, esse paralelogramo aqui tem a mesma área que esse. Ou então eu tirei esse triângulo aqui e coloquei aqui do lado de cá. Não? Na real, eu entendi em geral. Eu entendi a segunda parte que você falou do... Tirar o triângulo? do triângulo. É porque eu posso pensar assim, ó. Esse é o V1 mais V2, ó, tem esse triângulo aqui, ó. V1, V2, V1 mais V2. E aqui o mesmo triângulo, ó, V1, V2, V1 mais V2. Então, dessa área daqui, eu tirei esse e coloquei do lado de cá e fiquei com essa. Também é uma maneira de ver. Tá? Então, isso aqui me indica que... Oi? Eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer assim... E aí, quer dizer, esse cara daqui andou até aqui, ó. É como se esse cara daqui andou assim até aqui. Aí essa área virou essa e essa daqui virou essa. Só que é a mesma área e a mesma área. Isso é equivalente a cisalhamento? É um cisalhamento aqui e outro cisalhamento aqui. Então, isso me indica que o determinante de U com V1 mais V2
é igual ao determinante de U com V1 mais o determinante de U com V2. Mas podia não ser tão simples, e aqui vai entrar de novo o poder desse sinal. Vamos fazer a mesma coisa, mas vamos fazer assim, ó, pega o U aqui, U, aí vamos pegar o V1, na verdade aqui é o U, né? Então aqui está a área do U com V1. Agora imagina que o V2 dá isso assim, ó. V2. E aí o V1 mais V2, aliás, ele devia estar em vermelho, né? V1 mais V2 Ih, besteira. Aqui assim. O V1 mais V2 está aqui. E V1 mais V2 está aqui. E aqui está o U. E aí, ó, a área de U com V1 mais V2 é a área de U com V1 menos a área de U com V2. Se eu pensar em área, sem sinal. Tá legal? Só que aqui a área do U com V2 é negativa. Então, quando você somar, vai dar certinho. Entendeu? Então, aqui também vale essa fórmula. Mas só vale porque eu estou usando a área com sinal. Ainda bem que eu estou dando aula de óculos e vendo o seu senho franzido aí no fundo. Eu achei difícil de visualizar. Está difícil? Não, mas repara, ó, essa área daqui é grande, é besta, ela é muito maior que essa, né? Então, com certeza, essa mais essa não podia dar essa. Mas se você fizer o mesmo truque anterior, ó, trouxer isso aqui para cá, essa área daqui é igual a essa daqui. E essa daqui é igual a essa daqui. Então, essa área daqui é essa menos essa. Só que essa já é negativa, eu não preciso escrever menos, eu escrevo mais. Poderia somando os vetores, essa diferença você já acha aí para pensar? Não é projetar no chão, é porque eu convencionei que algumas áreas são positivas e outras são negativas, né? Então, o que faz aqui, vamos dizer, essa daqui, U com V1 é positiva. Aí o que faz eu voltar para trás é porque a área de U com V2 é negativa. Então, no fim eu tenho essa área daqui, que é esta menos essa. Mas essa já é negativa, então eu não escrevo menos, eu escrevo mais. Tá legal? Professor, a soma dos vetores, então, em linha compensar já é a diferença. Se você somar V com V2, você vai ter que vetor. V1 com V2 é esse cara aqui. Isso, compensaria essa diferença das áreas. Aí, vamos gastar mais 5 minutos nisso, fazendo uma pergunta, claro. Você também pode fazer o seguinte, sentar com papel, par de esquadros. É legal, par de esquadros, vocês gostam? Eu adoro. Embora, vamos ouvir aquele negócio de sistemas projetivos, né? Computador que faz os desenhos. Né? É legal. Isso aqui? Ó, de U para V é positivo, não seria de V para U
de V para U, quando eu boto assim, sempre eu olho, a definição é assim, eu olho o primeiro cara que estiver aqui, o segundo está aqui. Aí, quando eu andar do primeiro para o segundo, pelo menor ângulo, eu andar no sentido trigonométrico, a área é positiva. Se andando do primeiro para o segundo, pelo menor ângulo, eu andar no sentido horário, é negativo. Então, o primeiro aqui é U. Aí eu andei de U para V, sentido trigonométrico, positivo. Aqui o primeiro é U também. Então, quer dizer, aqui, eu vou dizer assim, aqui, o determinante de U com V é menor que zero. Porque eu ando de U para V pelo menor ângulo no sentido horário. Tá? Então, a razão para eu introduzir esse sinal é para isso aqui dar certo. Tá? Porque se você faz a área, você fala, e o primeiro exemplo que eu dei dá a gente a ilusão que, beleza, né? A área de U com V1 mais V2 é a área de U com V1 mais a área de U com V2. Aí você vê esse exemplo aqui, uma ducha fria. Aí você lembra, no caso do T já estava o módulo e tal, aí vale a pena, então, eu dizer, não, vou introduzir área negativa, quando eu quiser área mesmo, eu pego o módulo, e eu vou ter uma álgebra simples. Tá? Então, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no produto escalar. Eu estou dando uma definição geométrica e eu vou simplesmente colocar as propriedades que essa definição me dá. Tá? Então, posso fazer isso ou querem ainda esclarecer alguma coisa? Eu não entendi por que ele faz o determinante de U com V, se consegue a área. Não. Aquele determinante, eu esqueci. Só falei, era assim. Mas aí, provavelmente. Não é que fazendo eu consigo a área. Eu estou definindo ele como sendo a área. Então, só aceita. Não, ele é definido. Tá, tira determinante. Vamos chamar de outra coisa. Tá? Vamos chamar aqui de ômega. Ômega. Esse cara daqui é a área com sinal. Tá? Ômega. Ômega. Ômega, não sei se é uma boa letra que confunde com W, mas... Tá? Então, eu defini essa função ômega aqui. É a área com sinal. Não tem nada a ver com o determinante. Faz de conta que não tem. Tá? Então, essa função ômega tem essas propriedades aqui, que eu vou escrever, vou apagar alguma coisa, apagar aqui. E vou dizer que ela tem as seguintes propriedades, né? Primeira propriedade, a ômega de U com V é igual a menos ômega de V com U. Né? Porque se eu vou de U para V no sentido trigonométrico, eu vou de V para U no sentido horário. Bom, a segunda é ômega de U com TV é igual a T ômega de U com V, que também é igual a T ômega... A ômega de TU com V. A terceira é que ômega de U com V1 mais V2 é igual a ômega de U com V1 mais ômega de U com V2. E a mesma coisa que eu fiz com U com V1 mais V2, eu podia ter feito o 1 mais o 2 com V. Ou então eu podia usar essas propriedades aqui. Então, também é verdade que ômega de 1 mais o 2 com V é igual a ômega de U1 com V mais ômega de U2 com V. Tem a propriedade que sai daqui, é o seguinte, que também é óbvia geometricamente, é que ômega de U com U é zero. Quando eu faço a área do vetor com ele mesmo, dá zero. E quando mais não seja, a ômega de U com U é igual a menos ômega de U com U, porque usando supervelocidade, quando eu passei daqui para cá, eu troquei um U com o outro. Então, trocou o sinal. Então, esse número é igual a esse, e o único número que é igual a menos ele é zero. Então, ômega de U com U é sempre zero. Bom,
Agora, tem uma propriedade que a gente pode colocar aqui também, é o seguinte, né, que o ômega de E1 com E2 vai ser a unidade de medida. Né? E1 com E2, eu vou dizer o seguinte, né, é um quadradinho, E1, E2, gira no sentido trigonométrico, esse quadradinho merece ser chamado de área 1. Então, eu vou dizer que isso aqui vai ser 1. Tá legal? Bom, e E1 com E1 dá 0, E2 com E2 dá 0. Bom, então, digamos que eu vá pegar dois vetores, U igual a A11, A21, que é A11 é 1 mais A21 é 2, e V igual a A12, A22, que é igual a A11 é 1, A12 é 1, mais A22 é 2. Eu vou fazer a mesma brincadeira, né? Vou fazer ômega de U com V. Então, é a mesma coisa que eu fiz no produto escalar. Eu vou escrever assim, isso aqui é ômega de A11 é 1 mais A21 é 2, A12 é 1 mais A22 é 2. E observa que essas propriedades aqui são as mesmas do produto escalar, exceto que aqui troca o sinal, em vez de ser igual é menos, né? E aqui, em vez do E1 com E2 ser 0, ele é 1 e o E1 com E1. Então, eu faço a mesma brincadeira, né? Separo isso aqui, né? Separo esse em 2, depois esse em 2, tiro os caras todos e vai ficar o seguinte, ó, A11, A12, ômega de E1 com E1, mais A11, A22, ômega de E1 com E2, mais A21, A12, ômega de E2 com E1, mais A21, A22, ômega de E2 com E2. Bom, e agora esse, como são dois caras iguais, a área é 0. Esse daqui é 1. Esses aqui são dois iguais, também é 0. E esse aqui, como trocou a ordem, é menos 1. Então, isso aqui é igual a A11, A22, menos A21, A12, e eu acabo de inventar o determinante agora. Professor, posso pedir uma coisa bem idiota? Claro. Me mostra o que você vai estar com, por favor. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no produto escalar. Estou usando essas propriedades aqui. Né? Quando eu faço o ômega desse vetor, esse vetor eu penso como 1 e esse aqui como 2. Aí eu faço esse com esse mais esse. Esse com esse, mais esse com esse. Aí em cada um desses dois, eu penso esse aqui como 2 e o daqui como 1. Aí eu separo esses dois. E aí eu fico com... Né? Eu vou ficar com uma coisa assim, ó. Eu separo em 4 nessa coisa. E aí vai ter ômega de A11 é 1 com A12 é 1. Ômega de A11 é 1 com A22 é 2. Ômega de A21 é 2 com A12 é 1. E ômega de A21 é 2 com A22 é 2. São as 4 parcelas. Agora, eu posso tirar os 3. E aí, aparecem essas 4 coisas aqui. Na verdade, é como se eu estivesse multiplicando. A moral da história é que aquele determinante que apareceu lá no sistema linear, uma coisa puramente algébrica, tem esse lindo significado geométrico. Ele é a área com sinal. E isso também diz que aquele determinante tem essas propriedades aqui. Ó.
Você pode pensar o determinante, então, eu posso pensar o determinante como uma função em que associa a cada coluna da matriz um número. Você pode pegar a matriz, pegar as duas colunas e pensar cada uma como um vetor, e aquilo é a área com sinal desses dois vetores. Estou dizendo o seguinte, ó, vou apagar essa coisa aqui, né? Vou dizer que, quer dizer, a minha conclusão dessa história é que ômega de A11, A21, vou botar assim, vou botar eles em pé. A11, A21, A12, A22 é igual a A1, A22 menos A12, A21, que também vai ser chamado de A11, A21, A12, A22, e também vai ser chamado de determinante dessa matriz A11, A21, A12, A22, e também vai ser chamado, quer dizer, isso aqui vai ser chamado também de determinante desses dois vetores. Bom, né, e todos esses valem isso aqui. Né? Então, quando eu olho para esse negócio aqui, A11, A21, A12, A22, eu posso pensar isso aqui, esse número, mas também posso pensar que é a área com sinal associada a esse par de vetores, ao paralelogramo formado por esses dois caras. Ok? Professor, se fosse no R3, também seria a área? Seria o volume. O determinante em R3, você pega 3 vetores e faz o volume. Quando for em Rn, aí você pode fazer o seguinte, você pega o determinante pela mesma fórmula algébrica e vou chamar isso de volume associado aos n vetores em Rn. O que a gente está fazendo, de certa forma, é dizer o seguinte, a gente está criando entes geométricos que têm definições algébricas em R2 e, eventualmente, em R3. Depois, quando chega em Rn, a gente encontra os mesmos entes algébricos e aí diz, esse cara aqui eu vou chamar de volume, esse aqui eu vou chamar de produto escalar. Então, a gente inverte a situação e começa a geometrizar o Rn, a inventar uma fantasia geométrica para a gente poder viajar na maionese lá em Rn, ter ideias. Essa é a ideia. Bom, então, isso aqui. Por exemplo, vou dar aquela fórmula que a gente obteve, ó, resolvendo o sistema. Imagina que a gente tem esse sistema assim, né? A11x1 mais A12x2 igual a y1, A21x1 mais A22x2 igual a y2. Vou escrever isso assim, ó. Escrever aqui em cima, esse sistema. Isso aqui pode ser lido assim, ó, é x1 vezes A11, A21, mais x2 vezes A12, A22, igual a y1, y2. Tá ok? Posso ler isso assim. Então, eu vou fazer isso aqui e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer o determinante do A11, A21 com y1, y2. Pensando assim, o determinante como associado a esses dois vetores. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Escreve isso aqui assim, ó, A11, A21. E esse cara eu vou substituir por essa soma aqui. Tá? x1, A11, A21,
mais x2, A12, A22. Tá? Isso tudo aqui, ó, esse aqui é o y1, y2. Pensando isso aqui como dois vetores. Agora eu posso usar que esse determinante é esse com esse, mais esse com esse. Tá legal? Isso aqui é o determinante de A1, A21 com x1, A1, A21, mais, vou apagar esse cara aqui, passar ele para cá, mais o determinante do A1, A21 com x2, A12, A22. A mágica que eu fiz foi só a seguinte, ó. Eu peguei esse determinante, peguei esse cara e substituí por isso. Essa é a informação que eu tenho. Esse cara é igual a soma desses dois. Então eu escrevo essa coluna aqui como soma dessas duas. Então esse é o determinante desse com a soma desses dois. Então é esse com esse, mais esse com esse. Só que esse com esse claramente é zero, ó, porque o x1 sai e fica dois caras iguais aqui. Então esse cara aqui morreu. E esse daqui sai o x2, isso aqui é x2, A1, A21, A12, A22. E esse daqui, né, esse daqui é o A1, A21, A12, A22. Aliás, Y1, Y2. Então, x2 vezes esse é igual a esse. Então, x2 é esse dividido por esse, que é a fórmula que eu tinha obtido no começo. Repete de novo, professor, só a parte que você disse que o determinante, na verdade, é x2 dividido por É, porque isso daqui é isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que no fim é igual a isso. Então, esse é igual a esse. Então, eu pego x2 aqui, x2 vezes esse é igual a esse. Então, eu faço esse dividido por esse é igual a x2. Que é a fórmula que eu tinha obtido no começo. Então, posso obter assim também. Então, determinante, para nós, vamos pensar o determinante como área. Porque ele ganha um outro significado. Algum de vocês estudou determinante no colégio? Então, alguns foram torturados. Lembra que tinha uma fórmula que o determinante do produto de matriz também tinha? Não tinha. Horrível, né? Então, o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Incrível aquilo, né? Mas, olha só. Que horas são? 4h41. Pô, ninguém já arredondou 41 para 10 para 5. Bom, vamos ver uma coisa interessante ainda do determinante, que é o seguinte, outra propriedade determinante. Quando você tem uma transformação linear, você tem tipicamente isso assim, ó. Vou botar mais uma aqui. 5. Mais uma aqui. Tá, tem aqui, ó. É 1, é 2. Aí você aplica a transformação linear e isso vira uma coisa assim, né? 1, 2, 3. Vou tomar uma aqui. Vira assim, ó. Esse é o T de A1 e esse é o T de A2. Tá legal? Transformação linear é isso. Quer dizer, aqui você tem uma transformação
T, que é dada por uma matriz assim, ó, A11, A21, A12, A22. Esse cara daqui é o T de E1 e esse aqui é o T de E2. Está todo mundo de bem com isso? Agora observa a seguinte coisa, se eu desenhar aqui uma certa figura, ela vai se transformar aqui numa certa figura. Agora, olha só que legal, para calcular a área dessa figura, né, se fosse uma piscina, o que você faz para medir a área do fundo da piscina? Você imagina que ela esteja ladrilhada, com ladrilhos quadrados, digamos. Aí você tem uma aproximação por cima da área, que é a quantidade de ladrilhos inteiros e picados que aparece aqui, e uma aproximação por baixo, que são os ladrilhos inteiros que estão dentro dela. Quando você faz a transformação, o que acontece? Simplesmente os seus ladrilhos quadrados viram coisa assim, né? Ladrilhos em forma de paralelogramos. E aí, como cada ladrilho quadrado tem um ladrilho paralelogramo correspondente, não é difícil concluir que a razão entre as áreas, a área da imagem e a área original, é a razão entre o paralelogramo e o quadrado. Todos os paralelogramos aqui são semelhantes a esse daqui. E todos os quadrados são semelhantes a esse daqui. E a razão de semelhança entre a área do paralelogramo e a do quadrado, como esse quadrado tem área 1, é a área do paralelogramo, que é o determinante desse negócio daqui. Então, o determinante da matriz é a razão entre a área da imagem e a área original para qualquer figura que você desenhe aqui. Pode desenhar a figura mais esquisita que você quiser aqui, a imagem dela vai ser uma figura mais esquisita ainda aqui, e a razão entre a área dessa e a área dessa vai ser o determinante desse negócio aqui. Com um sinal que vai ser o seguinte, ó, imagina que esse negócio aqui, na verdade, era azul, aqui, mas do lado escondido no quadro era vermelho. Então, quando a orientação é preservada, fica azul. Quando vira a orientação, fica vermelho. E o sinal indica se mudou a orientação ou não. Tá? Agora imagina que você tem, vamos chamar essa transformação aqui de A. E aí você passou daqui para cá com uma outra transformação, B. E aí a B fez a coisa ficar mais ou menos assim. Aqui tem a B. B, que é dada pela matriz B11, B21, B12, B22. Aí o que aconteceu? Esse é o T de A1, aí ele veio parar aqui no 1, 2, 3, bom. Na verdade, esse aqui é o A de A1, A de A1, A de A2. Então, esse aqui é o B de A de A1. E esse daqui é o B de A de A2. E a nossa figura veio parar aqui assim. Então, ó, a área, quem é a área de B de A, vamos chamar essa figura aqui de F,
B de A de F dividido pela área de F, isso daqui é o determinante de B vezes A, porque a transformação B vezes A pegou essa área e transformou nessa. Então, isso aqui é o determinante de BA. Mas eu posso escrever isso aqui assim, ó, isso daqui é a área de B de A de F dividido pela área de A de F vezes a área de A de F dividido pela área de F. Bom, mas isso aqui é a área de B de alguém dividido pela área do alguém. Então, isso aqui é o determinante de B. E esse aqui é a área de A de alguém dividido pela área de alguém. Isso aqui é o determinante de A. Inclusive com sinal. Né? Porque os sinais também vão obedecer à regra multiplicativa. Então, ganhamos de brinde, nessa interpretação geométrica, que se você multiplicar duas matrizes, o determinante do produto das duas matrizes, que corresponde a compor as duas transformações lineares, é o produto dos determinantes. Beleza? E bom, então quando você tem a matriz inversa, quando você faz a matriz vezes a sua inversa, dá a matriz identidade, cujo determinante é obviamente 1. Então o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Vou fazer uma observaçãozinha assim, aliás, sobre inversas, só para vocês levarem assim. Imagina que você tem dois vetores, A11, A21, A12, A22. E eles são unitários e perpendiculares. Se você fizer A11, A21, A12, A22 e multiplicar aqui, isso aqui vai dar 1001. Porque como eles são unitários e perpendiculares, ó, quando eu faço esse por esse, dá 1, que é ele por ele mesmo. Esse por esse, dá esse daqui por esse, que é 0. Esse com esse, também ó, dá esse daqui com esse daqui, dá 0. E esse com esse, é ele com ele mesmo, dá 1. Então, a matriz, quando você tem a base ortonormal, e bota os vetores coluna aqui, você transpondo, você tem a inversa. Só uma observação. Beleza?